Jack Ma tem sido visivelmente silenciado após sua repreensão crítica de alto nível ao controle do governo chinês em outubro. Inclusive, ele não compareceu ao programa de televisão que ele mesmo criou, uma outra versão do Shark Tank. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O homem mais rico da China, um bilionário chamado de Jack Ma, está sumido há nada mais nada menos do que 2 meses, simplesmente porque ele criticou o sistema de vigilância chinês, o sistema de controle social que oprime milhões de cidadãos na China exatamente nesse momento, e que nos próximos anos, com o avanço da inteligência artificial e da tecnologia, aqueles líderes, os senhores do mundo, pretendem em breve implantar isso no mundo todo. É literalmente o sistema e o governo do próprio anticristo se solidificando cada vez mais. E o que aconteceu com ele agora tomou um chá de sumiço. Ele foi calado, foi silenciado por conta da grande influência que ele tem no país, e vocês vão entender, pois esmiuçaremos tudo isso aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir os olhos de muitas pessoas, pois observar que o governo do anticristo já está agindo nesse momento é algo que muitas pessoas ainda não conseguiram e agora conseguiremos. Eu pergunto para você, você já começou a se preparar para o que está por vir, a juntar recursos para se preparar para os próximos anos, que já começamos a ver, principalmente agora no ano de 2020, no início desse ano de 2021, que não serão fáceis? Se você não conseguiu, para isso você não precisa de muito. Você tem internet na sua casa, não tem? Você já começou a ganhar dinheiro com a internet? Você já começou a trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo, acionando anúncios que trabalhem para você de forma automática e gerem renda ao longo do seu dia, enquanto você curte com seus filhos, enquanto você sai com a sua família, enquanto você viaja, ou até mesmo enquanto você descansa, enquanto você dorme? Se você não está fazendo isso, está realmente perdendo tempo. Eu estou fazendo isso, tem dado muito certo. Em breve vou abrir todos os meus ganhos aqui para todos vocês e vou mostrar como isso é algo real, como isso é algo que qualquer pessoa possa fazer, que é algo honesto e que você deve começar exatamente agora. O melhor de tudo isso é que até o final desse mês, esse cara aqui que se chama Ruiter Pobel, ele que é o top 1, primeiro lugar de vendas na plataforma da Monetize, continua com 90% de desconto no seu curso, o qual ele ensina um passo a passo para aquelas pessoas que querem começar do zero, que querem começar a fazer isso, querem começar a trabalhar em casa, a trabalhar com a internet e começar a faturar, a ganhar muito dinheiro com tudo isso. Sem dúvida alguma, no momento, esse é o curso mais barato. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje, R$11.427, ganhei 21 mil ontem. E eu vendia como eu faço isso para as pessoas, por um valor que é até caro. E eu não acho mais isso justo, muito menos no momento de pandemia, e eu tô abaixando o valor do meu curso para R$1 por semana. Parece surreal, parece uma loucura, mas é algo que qualquer pessoa com um pouco de esforço possa fazer, basta abrir sua mente. Eu estou fazendo isso, hoje eu vivo 100% apenas de internet e vou abrir tudo isso para vocês nos próximos dias. Eu vou falar bastante sobre isso aqui no canal. Vale a pena você dar uma olhada nesse link que está aí na descrição, e se você achar que tudo isso não é para você, você tem 7 dias para pedir 100% e receber 100% do seu dinheiro de volta. Vale a pena pensar um pouco isso, pois é somente até o final desse mês. O sumiço de Jack Ma reforça literalmente quem é que manda na China e quem é que vai mandar no mundo todo. Se vocês não conhecem ou nunca ouviram falar de Jack Ma, ele é simplesmente o homem mais rico da China. Ele é o fundador da maior varejista que existe na China, que se chama Alibaba, uma empresa de comércio que praticamente todo cidadão chinês tem ali o seu aplicativo baixado no celular e praticamente faz compras todos os dias, podemos dizer assim, por essa varejista. Ele, com toda a sua influência, foi criticar o governo chinês, nós veremos aqui o que aconteceu, e está sumido há 2 meses. Esse é o governo do próprio anti-messias que estamos vendo aí sendo criado. Para vocês entenderem isso, o governo da nova ordem secular, nós olhamos para um dos maiores metacapitalistas que luta e investe incessantemente nisso dia após dia e que diz que tudo isso deveria começar na China há alguns anos atrás. Estamos vendo que realmente começou. This would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. O empresário mais influente do país, o fundador do Alibaba, perdeu a queda de braço
com o governo de Xi Jinping. Um governo que literalmente oprime cada um dos cidadãos chineses, um governo que trabalha em cima do crédito social, que tem milhões de câmeras espalhadas pelo país inteiro, utilizando um sistema de reconhecimento facial de altíssima tecnologia e que já está passando para a Austrália, está passando para esses países de primeiro mundo. Em breve, no futuro, chegará no Brasil e esse controle virá. Lá é apenas um teste que estamos vendo agora no ano de 2020 e quem se opor contra esse governo, como estamos vendo aqui, no futuro será perseguido, será silenciado, será calado. Dessa forma, com um pequeno teste que aconteceu lá na China, nós já estamos vendo que isso literalmente está acontecendo, irá acontecer de uma forma muito maior. Para quem acredita em simbolismos, os acontecimentos desses primeiros dias do ano de 2021 mostra realmente quem manda e principalmente quem continuará mandando, olha como eles colocaram aí na revista Exame. Na China, por enquanto é na China, lá é um grande teste, o início de tudo. Como eu disse, isso irá se espalhar para o mundo todo. E nessa quebra de braço entre a capital e o capital, pois ele está falando ali a respeito de dinheiro, pois Jack Ma estava lutando para que o controle social, para que isso acabasse diminuindo, para que assim as pessoas pudessem ter mais confiança em comprar. Pois o empresário mais conhecido do país, Jack Ma, fundador do gigante da tecnologia Alibaba, não é visto há 2 meses. Se vocês não lembram, alguns dias atrás eu postei aqui nesse canal como o próprio governo de lá, o próprio governo de Xi Jinping, está utilizando a empresa dele, eles já coagiram o próprio Jack Ma para utilizar o Alibaba como uma forma de rastreio de cada um dos cidadãos chineses, fazendo com que eles fossem extremamente controlados, inclusive já envolvendo o QR Code, já envolvendo o que nos vislumbra o próprio governo do anticristo, o qual envolve uma marca que podemos ver aí o QR Code, o número 666, inclusive o comprar e vender. Aí é que está a questão. Esse aplicativo está atrelado a um aplicativo do Alibaba, que é o maior varejista, uma das maiores do mundo, é o equivalente à nossa Amazon, que a gente conhece aqui no Ocidente, e na China tem uma varejista. A Alibaba é um dos maiores mercados, é o que a gente chama de marketplace. É igual a Amazon aqui, é igual outro site que compra e vende. Então, ela deveria ser feita para compras. Eles estão usando a base de dados dos usuários para fazer o monitoramento. Com consentimento? Bom, é lá... Aí é que tá, não tem. Então o que Jack Ma fez? Ele viu que muitas das pessoas estavam com medo de comprar para não ser rastreadas, pois o governo estava cada vez mais opressor em cima das pessoas. E para que, com uma forma de que aumentasse suas vendas e que ele ganhasse mais capital, ele criticou dizendo que a opressão era muito grande, que isso deveria diminuir e que, enfim, as suas vendas poderiam aumentar, incluindo as vendas do país inteiro. E aí ele foi silenciado e está, enfim, há 2 meses sumido. Inclusive, ele anunciou em outubro um ambicioso plano que levaria a Bolsa de Valores a um movimento que o consolidaria como o empresário mais rico e influente do país. O negócio atraiu tanta atenção que, inclusive, 15 mil investidores brasileiros gostariam de participar disso tudo. E ele afirmando que o excesso de controle poderia sufocar essa inovação, a sua IPO, calculada em 34 bilhões de dólares, foi cancelada nas vésperas sem grandes explicações. E agora, até esse momento, Jack Ma está realmente sumido. Jack Ma tem sido visivelmente silenciado após sua repreensão crítica de alto nível ao controle do governo chinês em outubro. Inclusive, ele não compareceu ao programa de televisão que ele mesmo criou, uma outra versão do Shark Tank, levando a uma grande especulação de onde ele realmente estaria, se foram as autoridades que desapareceram com ele, se ele fugiu do país ou se ele está apenas se escondendo. Agora, muitas pessoas que trabalham com tecnologia ainda acreditam que a terceira opção é a mais provável, pois em Pequim o sistema de vigilância é altíssimo, assim como a detenção também. Estamos vendo aí diante de nossos olhos como os próximos anos, no futuro, incluindo todos os países, não estou falando apenas de países de primeiro mundo, teremos um governo, diante dessa nova ordem secular, extremamente opressor. Muitas pessoas consideram isso como teoria da conspiração, consideram como uma loucura, acham que isso nunca irá acontecer, mas a cada momento, a cada dia que passa, eles dão um passo nessa agenda global, e essa situação que nós estamos vivendo e todas as situações recentes que estão ocorrendo levam diariamente ao avanço da tecnologia, levam diariamente ao próprio governo do único líder mundial, que mostra que os presidentes de cada país não estão conseguindo dar conta dessa situação. Então eles vão solicitar, já estão aí solicitando, né? Eles vão simplesmente colocar alguém que governe os outros presidentes e implantarão um governo como esse que nós estamos vendo, que tem a base de teste na China,
mas que irá, a partir agora desse ano de 2021, dominar o mundo todo, como já está se expandindo para a Austrália e vai se expandir também para outros países. Em breve estará no mundo todo. A minha pergunta para você é: você consegue enxergar o quão essa situação é grave? A mídia camuflou, de certa forma, o sumiço de Jack Ma, mas na verdade estamos vendo, se tivermos os olhos abertos, os olhos bem atentos, que isso é apenas a ponta do iceberg do governo dessa nova ordem secular, do governo dessa nova ordem mundial que está por vir no futuro. Deixa aí nos comentários o que você acha, a sua opinião a respeito disso. Eu peço que você me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Se for novo, inscreva-se aqui nesse canal, ative o sininho, ative as notificações. E agora, voltando com força total, todos os dias, mesmo se não for notificado, às 9 horas da manhã, dê um pulinho aqui no canal para verificar se temos vídeos novos. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. O máximo de informações como essa, que a mídia esconde, que a mídia não quer falar abertamente sobre isso, eu venho trazer para vocês. Até quando nós podemos ter esse contato aqui? Mas vamos continuar aí abrindo os olhos de muitas pessoas, pois eu acho que isso é o mais importante, fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos para tudo que foi escrito e para tudo que está acontecendo, que, coincidentemente ou não, batem perfeitamente. Valeu e até a próxima.